Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro que foi escrito em 1938, logo após o lançamento do livro mais famoso de Napoleão Hill, que foi o Pense em Riqueza. Porém, os manuscritos, ou o manuscrito desse livro Mais Esperto que o Diabo, ficou escondido e o lançamento não foi autorizado porque foi considerado muito controverso pela própria família dele, os amigos, os conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja dele. Isso se explica, porque ele bate forte aqui nessas instituições, igreja, família, escola. Ele diz que uma das coisas que faz a pessoa se alienar ao diabo é o fato dela não saber pensar por ela própria, e ele diz que as crianças, isso começa quando a gente ainda é criança. Por quê? Porque a gente vai comprando dogmas religiosos, a gente vai comprando crenças limitantes e a gente não aprende a pensar por nós mesmos, não nos é ensinado a pensar por nós mesmos nas escolas. Então ele diz que nesse livro, não está aqui a data em que isso foi escrito, mas diz que ficou inédito no Brasil. Você vai descobrir após 80 anos de segredo. Então, se ele escreveu em 38, eu acredito que ele deve ter sido lançado só em 2018. E aí então eu acredito que então foi lançado depois, isso que eu estava fazendo o cálculo aqui, então depois que Napoleão Hill já tinha morrido, porque ele viveu entre 1883 e 1970. Mas ele diz então que depois de todo esse segredo, ele conseguiu quebrar o código secreto da mente do diabo e descobrir quem é ele, onde ele mora, quais são as principais armas que ele usa, o que é o medo, como nossos líderes religiosos e nossos professores são afetados por ele, qual a visão do diabo sobre a energia sexual, como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade. Ele diz que ele conseguiu arrancar tudo isso do diabo numa confissão fantástica, que ele disse que vale também como um curso generoso em psicologia, porque deixa claro os princípios de como funciona a mente humana. E aí ali no livro Pense em Riqueza, eu fiz uma série com ele também, deixo aqui se você quiser ver. Ele explica que tudo começa pela mente humana, como a gente já viu, já entende, né? Que a nossa realidade é aquilo que a gente pensa, que nós estamos aqui no plano do relativo, vivendo o sonho de Deus, tudo que está acontecendo na mente de Deus, e nós também estamos criando a nossa realidade enquanto Deus experienciando através da gente, mas como nós temos livre-arbítrio e em cima daquela nossa centelha divina, como explica o professor Hélio Couto, foi colocado então ali o ego, que aí houve essa negação e esse afastamento de Deus. Então por isso a gente tem medo de estar perdendo a nossa individualidade e por isso a gente acaba metendo os pés pelas mãos e se entregando ao medo, que é quem abre a porta da nossa mente para o diabo entrar, porque ele diz que é na nossa mente que ele vive, pois ele existe como uma energia negativa, a parte negativa do átomo, tudo é constituído de átomo. Então ele é uma energia, ele disse, ele não tem forma. Essa forma de uma besta com o rabo pontudo, ele disse que isso é invenção do próprio ser humano, que também deu uma forma para Deus. Porém, ele não tem forma, mas ele existe desse jeito, ele é a energia negativa, a parte negativa do átomo. E nós só trazemos ele só tem vida quando ele está na nossa mente. E nós só trazemos ele para a mente quando a gente baixa a nossa vibração, a gente dá a passagem para pensamentos negativos que plantam o medo na nossa mente, e o medo abre a porta da nossa mente para ele entrar, e aí ele toma conta, e é evidente que ele não vai nos guiar para abundância e para prosperidade, para felicidade, mas sim para uma vida de falta e escassez em todos os setores. Mas ele diz aqui que depois, além disso, a gente vai entender nesse livro como é que qualquer um de nós pode vencer o diabo. Então não está tudo perdido, ele vai explicar como pode vencer. E diz também que quando a gente terminar essa história do diabo, nós saberemos muito mais sobre Deus. Eu começo sempre com essa parte, porque assim a gente
põe por terra toda e qualquer ressalva, toda e qualquer reserva que a gente pudesse ter, porque quem quer saber o que o diabo tem a dizer? Ninguém, eu não quero. A menos que seja como que a gente faz para se livrar dele, se nós ainda estamos sob o jugo dele, se nós ainda estamos nos deixando guiar pelo medo que faz com que a nossa vida seja entregue a ele, não é? Então, nós estamos aqui no 12º capítulo, que ele fala dos 4 últimos princípios, dos 7 princípios que ele diz que são possíveis para a gente estar quebrando o ritmo hipnótico, que é o que transforma os pensamentos negativos em realidade, em uma coisa permanente, e assim entrega a chave da nossa mente para ele. Então, para a gente quebrar o ritmo hipnótico, ele disse que há então 7 princípios. Primeiro é uma definição de um propósito, depois autodisciplina, depois entender que há uma semente de êxito em toda diversidade, ou seja, que o fracasso às vezes é até uma bênção, como ele chama aqui, na maioria das vezes pode ser tido como uma bênção, é uma forma que a vida tem de nos acordar. Como eu disse em um dos vídeos anteriores, é como se estivesse pegando fogo na nossa casa e a gente estivesse dormindo profundamente. A gente vai morrer, quando a gente acordar, a gente vai ver que a gente acordou morto. E aí, então, a vida traz ali, então, um balde de água gelada e a gente tá ali bem quentinho embaixo do cobertor, dormindo tranquilo. Isso vai ser horrível, mas vai ser uma forma de nos ajudar, é uma bênção, é como o fracasso ele diz, há uma semente de êxito equivalente em toda a diversidade. E aqui os 4 últimos, então, dos 7 princípios é ambiente, tempo, harmonia e precaução. Ele está discorrendo sobre isso aqui e esses 4 itens. E aqui então nessa última pergunta que foi feita no vídeo anterior foi: em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? Os indivíduos, essa é a resposta, o indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. Então aqui ele explicando aqui que a definição de propósito é tão importante até em uma associação com fins comerciais, que quem decide, quem estabelece essa influência que determina o ritmo do ambiente, eu acredito que determina se vai ter sucesso ou não, são aqueles que pensam e agem com definição de propósito. E aí vamos ver como é que ele continua aqui. Acho que não consegui bem acompanhar o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Então aqui ele fazendo uma pergunta ali em 38, a gente está quase então 100 anos, né? Aí quase um século, e que tá tão ainda presente, né? Tão real, né? Que a gente está dividido pela guerra, crises econômicas, outras formas de crises, outras formas de pandemia, e aí ele diz como é que pode qualquer coisa exceto harmonia. Aí ele pergunta como a natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem. Vamos ver a resposta dele. Não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Mas, muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa, mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonia, mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem.
Então, apesar de parecer que, pelo que eu estou entendendo aqui, apesar de parecer que está sendo negativo, a natureza, então, ele diz que as manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. E apesar do grupo de pessoas, então, orientadas para a pobreza, a natureza pode, então, fazer com que faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. A harmonia, da forma como o significado dela está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Então ele dizendo que a natureza então não faz distinção, o que ela faz é fazer com que se associe, há uma harmonia na associação, seja ela negativa ou positiva, é isso que eu entendi, é essa harmonia que a natureza traz, então, não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como se diz, negativas, nesse caso da pergunta, ele está dizendo que as influências dominantes são negativas, porém a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com essas influências dominantes do ambiente do mundo. Então, o que deve se mudar são as influências, porque a natureza ela vai fazer como o ritmo hipnótico. Se a gente estiver pensando negativo, a natureza vai transformar, o ritmo hipnótico vai transformar aquilo em realidade negativa. Se a gente estiver pensando positivo, o ritmo hipnótico vai transformar aquilo em realidade positiva, em sucesso. Estou começando a entender porque líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Essa é exatamente a ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que seus associados façam o mesmo. Entenda estas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Então, é exatamente essa a ideia. A pessoa bem-sucedida em qualquer ramo, geralmente ela busca se estabelecer então no ambiente dela, porque aqui, como ele estava falando, a natureza faz com que as influências dominantes do ambiente, então, se harmonizam. Então, os homens bem-sucedidos estabelecem o próprio ambiente deles cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. É um pouco como o que ele disse ali na mente, aquelas mentes superiores que ele disse que se a gente está buscando ter sucesso, crescer, expandir em qualquer setor, que o ideal é estar se associando a mentes superiores, a mentes, digamos, mais expandidas que a nossa. Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. Ou seja, cautela e caldo de abóbora, né, não faz mal para ninguém. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe os amigos, ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios, pelo fato de não se informar das regras do negócio.
Ele convida a doença, negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ou seja, então aqui ele dizendo que a pessoa sai realmente ali batendo em tudo, metendo os pés pelas mãos, sem prestar atenção, não é? E com isso ele diz que com cada uma dessas vezes que a gente vai aceitando, só vai pegando assim, só sem o que dá menos trabalho, talvez eu acho, né, o que não vai fazer com que a gente pense muito, a gente está convidando o fracasso para a vida da gente. Ele convida o medo em todas as suas formas pela falta de cautela em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento porque negligencia quanto a usar a cautela na escolha da parceira. E ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Aqui ele sendo bem machista e tá então dirigindo o livro só às pessoas do sexo masculino, né? Então, mas eu acredito que aqui é para todo mundo também. Ela fracassa no casamento porque se negligencia quanto a usar a cautela na escolha do parceiro. Ele perde os amigos ou os converte em inimigos devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não, somente para aquelas pessoas que adquirem o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a missão dele. Então, ele verifica ambos para ter certeza de que os desejos dele foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância, e utiliza a cautela como meio de garantir o sucesso. Olha aqui, gente, então, ele enfatizando aqui uma parte bem interessante, que é quando a gente se negligencia, né? Quando a gente pensa que isso não vou prestar muita atenção porque não é nada. Ele falando do detalhe, ele cuida de todos os detalhes. Às vezes é um simples detalhe, parece um detalhe que aí a gente não presta atenção e é aquilo que quando a gente volta ali, onde foi que aconteceu, como que começou isso? Foi um detalhe que a gente deixou passar, então aquela coisa, acredito, eu tô aprendendo isso, prestar atenção no detalhe, até aquilo que parece que não vai fazer diferença nenhuma, como ele está dizendo aqui, aquele que sabe como alcançar o sucesso, ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância. Até porque a vida tudo que ela tá mandando, a vida acho que não fica assim ali sobrecarregada um momento, ai meu Deus, agora não tô com tempo para cuidar dele ou dela, eu vou mandar qualquer coisa, mas isso é só, não precisa prestar atenção, pode passar batido, não. Tudo que acontece é uma forma da vida estar nos mandando informações do que é que a gente precisa naquele momento para crescer. Nada, nenhum detalhe, por mais que pareça menos importante que seja, ele pode ser negligenciado. É isso que eu estou entendendo. A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão de medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva?
Sim, isso algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas cria para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta. Então, aquele que veio batendo tanto no hábito ali, que o hábito é o que mantém o ritmo hipnótico e é o que mais nos mantém na mão dele, aqui trazendo um hábito que é aquele que a gente deve estar, então, empregando na nossa vida, que é o hábito da cautela. E ele dizendo que não há, cautela não tem contraindicação, pelo que ele está dizendo aqui, porque muitos desastres e situações danosas, elas acontecem pela falta da cautela mais do que pelo excesso dela. Qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com esses. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. Então, aqui ele explicando que na seleção dos associados, eu acredito que ele está falando então ali daquela pessoa quando a gente vai fazer alguma coisa, aqueles ali que ele está dizendo que devem, os homens de negócio que devem se associar, mas como a nossa vida, eu acredito que em tudo, com quem é que a gente vai se associar. Então, a seleção desses associados, que ali ele está dizendo que o alienado, ele deixa que as pessoas se cheguem a ele não escolhe os amigos, então acredito que seja isso. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa, então a gente tem que ver com quem é que a gente está associado, porque esse é o ambiente que vai nos influenciar. E as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita cautela na escolha dos associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, por meio da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico. Ou seja, parece até uma coisa onde o ser interesseiro é válido, porque aqui ele dizendo que depende diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, é aquela coisa com que a gente se associa, aqui a gente se associa. Se a gente está buscando crescimento, se a gente está buscando aqui, então, crescimento mental, espiritual e econômico, a gente está associando com gente que ainda não entendeu que a gente pode alcançar tudo isso e que há que se ter um propósito definido, há que se ter, assim, cautela e há que se ter tudo isso que ele está dizendo aqui para alcançar isso, e a gente se associa ainda assim a essas pessoas, então porque a gente não está realmente ainda completamente definido ainda, nós mesmos ainda não entendemos que é isso que a gente está buscando, creio que seja isso. Esse método de escolher associados não seria egoísta? É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. Olha aqui, o alienado permite que os associados mais próximos, como eu já disse ali atrás, ele não escolhe os amigos, ele permite que eles se liguem a ele considerando os próprios termos deles, não o dele. Então ele está negligenciando a ele próprio. E aí a gente pode pensar, está me vindo aqui uma lembrança, a gente pode pensar com relação, mas e aí, e com familiares, e quando a gente não tem escolha? E aí eu me lembro de uma coisa que Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain, que uma coisa que a gente deve sempre pedir é que eu venha sempre uma família iluminada,
que eu possa pertencer, que eu possa fazer parte de uma família iluminada da próxima vez, que dessa já já está aqui. Não, graças a Deus, nossas famílias são iluminadas, porém ele disse que a gente pode já estar se preparando antecipadamente dizendo essa frase. O não alienado cuidadosamente escolhe os associados dele e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção dos associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos. Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Então, aqui ele dizendo que sem ter essa cautela, sem ter esse cuidado na hora da escolha desses associados, ninguém pode estar certo do sucesso. Pode então estar ali fadado a não conseguir aquilo que ele está buscando, exatamente porque os associados, acredito que nenhuma analogia é como se você estivesse tentando ali puxar para um lado e todos os seus associados te puxando para outro. Aí você não tem força para vencê-los, acredito que seja isso. E por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Traz algum tipo, ainda que não seja, eu acredito, em todas as áreas, ainda que não seja uma derrota general, ela traz então essa falta de cautela, traz algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. E ele disse até ali no passado que especialmente essa associação marido-mulher, cônjuge, que é uma associação que deve ser muito bem pensada, porque é uma das coisas que mais afeta ali na hora da gente estar sabendo se a gente vai estar caindo na correnteza que leva para a abundância e para a prosperidade ou para a falta e para a escassez, como ele explica ali no livro Pense e Enriqueça. Então, concluiu-se aqui esse 12º capítulo, tá, gente? E aí ele vai trazer aqui a próxima parte, que ele traz um resumo, que eu deixo para o próximo vídeo, tá? E aqui, então, a gente conclui esse vídeo e explicando aqui então mais uma vez quem é o Napoleão Hill, que ele viveu entre 1883 e 1970, e ele que foi um autor e empreendedor norte-americano, que ficou então mais conhecido pelo livro Pense e Enriqueça, que ele publicou em 1937. E se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos do Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Napoleão Hill, ele diz ali no livro Pense e Enriqueça que todos nós temos duas entidades em nós, aquela que se alimenta pelo medo, aquela que é motivada pelo medo, e aquela que nos leva para a falta e para a escassez, que abre a porta da nossa mente para o diabo, e aquela que é alimentada pela fé. E aí, aqui no livro anteriormente, ele mostrou então como é que depois de passar, de ter conseguido entender que os fracassos eram apenas passageiros, ele então conseguiu entregar a chave da mente dele para a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, e aí então ela nos ajuda, a nossa centelha divina nos ajuda a estarmos fazendo as escolhas certas, e ela não faz por nós, mas ela nos indica o caminho. Ele diz inclusive que ela pode nos mostrar quando é que tem uma oportunidade a tempo de que a gente aproveite, quando é que tem um perigo a tempo da gente evitar. E o que pode impedir que isso aconteça é quando a gente então deixa o diabo entrar, deixa o medo. E ele diz que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem.
que a fé inabalável em si mesmo é tanto o amor é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o ser humano utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais ainda uma conexão direta com essas forças irresistíveis do universo que apoiam essa pessoa que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, porque a gente sabe que aqui é tudo temporário. Aqui, na realidade do dualismo, onde tudo tem o seu oposto, assim como ele diz que ele é a parte negativa do átomo, e tudo é constituído de átomo, então aqui tudo é relativo, porém no absoluto só há Deus, no absoluto só há aquele que quer experienciar uma vida grandiosa através da gente, mas nos deu livre-arbítrio e colocou luz e sombra. Aí ele nos deixa escolher quanto tempo vai demorar para a gente entender que ele quer experienciar apenas felicidade através da gente. Então ele diz aqui que quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com a nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus, e é esse o nosso objetivo, né? Porque é Deus que está sonhando a nossa existência, é Deus que nos criou, é Deus que nos mandou para cá e é Deus que nos espera de volta, é para Deus que a gente vai voltar. E Deus, como é Ele que está experienciando através da gente, Ele quer que a gente volte quando a gente estiver satisfeito, quando a gente tiver conseguido entrar em fase com Ele, como diz o professor Hélio Couto, e aí co-criar com Ele até mais do que casa, carro, apartamento, como ele diz, mas muito mais, toda a abundância e prosperidade que está disponível para todos nós, que somos todos filhos de Deus Pai e Mãe, que é proprietário e dono de tudo. Não tem porquê. A Catherine Ponder, no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, tem uma frase que diz: é meu destino divino ser bem-sucedido e Deus tem todo o interesse em me ajudar. Então eu peço essa ajuda agora que eu, dizendo a frase do Saint-Germain, do livro de ouro de Saint-Germain, que eu não sou mais a criança aprendiz, e sim a presença mestra, que alcançou plena estatura. Então eu falo e ordeno com a autoridade dessa presença mestra que eu sou, que a partir de agora eu só aceito o melhor, a perfeição manifestada na minha existência, e apago tudo que foi mal construído pela minha mente exterior quando eu ainda era uma criança aprendiz. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente alcança então esse equilíbrio que coloca a nossa centelha divina ali guiando a nossa vida, para que a gente realmente então faça parte desses 2% e aumente esse número então, porque o diabo aqui diz que 98% da população planetária não entendeu essa verdade e está entregue a ele. Mas vamos ver se até o final desse livro nós tenhamos entendido como ser mais esperto do que ele, tenhamos saído dessa população, desses 98%, passando para esses 2%, tá bom? Eu espero sinceramente que isso aconteça com vocês. Agradeço muito vocês que estão vindo comigo, as mensagens, agradeço você que está passando, compartilhando o vídeo, você que dá a sua curtida e você também que se inscreve no canal. Muitíssimo obrigada, eu espero te encontrar no próximo vídeo, porque acredito, talvez não dê para fazer não vai dar para fazer um vídeo só, mas eu acredito que a gente já vai ter mais um ou dois, porque ainda tem o resumo e o epílogo, mais uns dois vídeos e a gente terminou o livro, tá bom? Eu espero que vocês venham comigo. Muito obrigada, tchau!